pessoal, cheguei! Um abraço para todo mundo acompanhando o nosso Fortaleza Cast, mais um episódio no ar para a gente debater muito assunto relacionado ao Fortaleza nesse espaço feito para o torcedor do Tricolor do PC. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que vai estar em pauta e até o finalzinho do mês, porque o Fortaleza tem muitas viagens, acabou de voltar de uma altitude de 4.000 metros, não foi um resultado positivo, né? Perdeu para o Potosí por 4-1, mas as viagens não acabaram, muito longe disso. O Leão vai decidir 3 decisões, o futuro dele em 3 decisões fora de casa. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, sobre esses jogos, sobre o desempenho do Fortaleza longe aqui do estado do Ceará. Como é que vem sendo em 2024? Tudo isso e muito mais no nosso Fortaleza Cast de hoje, que tenho ao meu lado Daniel Farias. Eu chamo de Farias porque eu sou um pouco carioca. Na verdade, eu chamo Daniel Farias, que é mistura. Você sabe por quê, né, amigo? Quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe. Dani, muito obrigada por estar aqui novamente no nosso Fortaleza Cast. É uma honra ter você por aqui. Eu que agradeço, Martinho. Um prazer enorme estar participando do Fortaleza Cast mais uma vez, para a gente falar dessa maratona de jogos importantes que o Fortaleza vai ter nessa reta final aí do mês de maio, 3 competições, jogos importantes, enfim, vamos ver como é que o time do Vojvoda vai se comportar, o que é que ele pode fazer para ajustar e conseguir bons resultados nessas partidas. E também tenho aqui Cris Neive Silveira, porque, Dani, não sei se você sabe, mas quando eu tô assim, precisando de audiência, eu falo, nossa, até chama a Cris, quem que eu vou chamar? Olha aí. Cris, porque quando ela vem aqui, chama Olha audiência, sempre bomba, áudio de visualizações. Bom demais. Eu vou chamar a Cris, porque Chame eu tô sempre a precisando. Cris, então. A galera tá meio triste por causa da derrota contra o Potosí, não vai querer muito assistir. Mas vamos chamar a Cris. Mas vamos chamar a Cris, que aí o pessoal vem. Valeu, viu, Cris, por estar aqui novamente. Que isso, Martinho, só chamando, a gente tá por aqui, joga em todas as posições, né? Mas vamos lá falar desse Fortaleza que tem muitos desafios pela frente, para além da questão das viagens, né, da coisa da coisa física, do cansaço e etc. Tem esses desafios, né? São jogos que são decisões mesmo aí, como você já citou, são jogos muito importantes para a sequência do Tricolor na temporada. E é por isso, Cris, que eu achei pertinente falar sobre isso. Por quê? O Fortaleza viaja sempre, é o time que mais viaja no Brasil, isso todo mundo já sabe, o que é que tem de novo. É porque dessa vez não são jogos comuns, digamos assim. Não é um qualquer jogo, aquela coisa e tal. São jogos decisivos e são muito próximos um do outro nesse calendário. E todos fora de casa. Não tem nenhum aqui na Arena Castelão. São jogos que vão definir, de fato, o futuro do Fortaleza em 3 competições muito importantes e muito pertinentes, que estão ali dentro da estratégia do clube, do planejamento e tudo mais, de chegar mais longe. Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Copa do Nordeste. São 3 competições que o Fortaleza tem nas mãos agora e que vai decidir o futuro fora de casa. Por isso que o Fortaleza Cast de hoje vai abordar sobre essa pauta, sobre esse tema, que vai estar em evidência, como eu falei, até o final do mês, já que o Jogo do Esporte é lá no finalzinho, nos últimos dias do mês de março. E aí, para a gente começar aqui o nosso papo, eu vou trazer os números do Fortaleza como visitante. Eu tirei o jogo contra o Barbalha. É porque é o Barbalha? Não é porque é o Barbalha, é porque foi dentro do estado do Ceará. Eu trouxe os jogos que o Fortaleza fez fora do nosso estado, na temporada até então. Foram 9 jogos fora do estado e muito interessante, porque a divisão do rendimento ficou igual. 3 derrotas, 3 vitórias e 3 empates. Ou seja, não despontou ainda de uma maneira de, nossa, o Fortaleza está bem como visitante, está muito bem, ou está muito ruim, ou está equilibrado, né? Digamos assim. Um equilíbrio que seria positivo ou negativo. Eu vejo mais para o lado negativo esse desempenho do Fortaleza. Acho que a principal vitória fora de casa foi contra o São Paulo. Isso, na estreia da Série A. Na estreia da Série A. E aí, as outras vitórias, deixa eu até ver aqui de novo, foi contra o Trinidense, também foi importante na Copa Sul-Americana, e contra o Fluminense do Piauí, que foi Copa do Brasil. Isso. Então, teve 3 vitórias aí fora de casa em 3 competições diferentes também. Mas não é aquele rendimento que deixa o torcedor, digamos assim, confiante, né, Daniel, para essas 3 competições que tem aí pela frente. Exatamente.
Exatamente, Marta. Principalmente pela forma como o Fortaleza se comportou em algumas dessas partidas. A gente vai fazer um recorte um pouco mais recente, que são de 2 jogos da Série A do Brasileirão que o Fortaleza realizou fora de casa, contra o São Paulo e contra o Corinthians. Nessas 2 partidas, o torcedor deve lembrar, o Fortaleza assumiu uma postura um pouco mais retraída. No jogo contra o São Paulo, no jogo contra o Corinthians, o Fortaleza ele não inicia sendo aquela equipe que desde os primeiros minutos pressiona o adversário. Na verdade, o Vojvoda adotou uma estratégia um pouco diferente. Ele trouxe a equipe um pouco mais para trás, esperou a equipe mandante, tanto São Paulo contra o Corinthians, e tentou explorar principalmente os contra-ataques. Né? No jogo contra o Corinthians foi um pouco mais diferente, porque ele estava com um ataque bem diferente, né? O Breno Lopes e o Kaiser, que não corresponderam no primeiro tempo, no segundo tempo. Depois que ele bota o Moisés, o Lucero, a situação melhora um pouco. Mas eu acho que talvez o que possa estar passando por essa fase do Fortaleza fora de casa, que como você falou, não é uma fase ruim, mas também não é um aproveitamento muito alto, talvez seja essa questão de postura. Como é que o Fortaleza se comporta jogando fora de casa? Será que o Fortaleza tem sido aquela equipe intensa e que parte para cima e que marca a saída de bola, como a gente viu, por exemplo, no jogo em casa contra o Boca Juniors, que o Fortaleza já entra ligado, já marca um gol logo no primeiro tempo, no começo do primeiro tempo, marca pressão à saída de bola adversária? Surge a pergunta, será que não vale a pena jogar também assim em partidas que você é o visitante? Você está fora de casa? Óbvio que existem riscos. Eu entendo o Vojvoda colocar esse comportamento no seu time numa partida contra o Corinthians, onde você joga fora de casa, uma equipe que tem ali 40 mil torcedores, então você não vai com tanto ímpeto. Mas eu acho que nessas decisões, por serem justamente decisões, partidas importantes, vale o Vojvoda pensar num time um pouco mais aguerrido, que parta um pouco mais para cima, que não espere tanto o adversário, mas que mostre dentro de campo o seu modelo de jogo, que já foi tão efetivo em outros momentos dessa temporada e em outras temporadas. Eu acho que talvez essa seja a principal perspectiva que a gente pode ter desses últimos jogos. Eu acho que a principal lição que o Fortaleza pode ter para essas 3 decisões, já que são 3 jogos fora de casa. Cris, você acha mesmo que, de fato, para essas 3 decisões, o time precisa mudar essa postura como visitante? Primeiro eu queria salientar o seguinte, o Fortaleza não despontou fora de casa, mas se a gente fizer um recorte de uma forma geral, se a gente ampliar o olhar, a gente pode ver que o Fortaleza não está mal nesse início de temporada. Né? Tava até então, antes do jogo contra o Potosí, invicto na competição, tá relativamente bem no Brasileiro. No Brasileiro ainda tá invicto, né? Pois porque são 3 empates. Exatamente, tá aí na semifinal da Copa do Nordeste. Então, assim, eu acredito muito que talvez essa falta de ímpeto seja mais uma estratégia do que necessariamente uma postura. Sim, Pode ser, claro, porque, enfim, futebol tem vários elementos envolvidos, Sim. né, gente? Mas, assim, a cautela do Vojvoda de tentar distribuir, de tentar equilibrar o prato com a quantidade de competições e o quanto o Fortaleza viaja. E assim, poupar jogador, questão de lesão, tudo isso. Então, assim, se a gente for olhar no modo geral, o Fortaleza não está tão bem, não despontou fora de casa, mas também não foi tão ruim dentro de casa. E assim, está equilibrando. Talvez, e aí nesse momento que vem nesse mês decisivo, que é o mês de maio, jogar tudo nesses 3 jogos, nessas 3 partidas que vem aí. Então, assim, se a gente for pensar nesse sentido, trazendo para o macro, acredito muito nessa estratégia do Vojvoda ter esse elenco disponível, ter esse elenco mais fortificado fisicamente e especialmente na cabeça, né? Porque vai ter que ligar e desligar a chavinha muito rápido. São muitas viagens, enfim. Eu creio muito nesse sentido também, que faz parte de uma estratégia do staff e do Vojvoda de tentar controlar, mediar todas essas questões que envolvem, essas questões que eu citei aqui, que envolvem o futebol, e agora tem mais uma decisão pela frente. E tem como escolher ou equilibrar entre esses 3 jogos? Porque É difícil. eu trago de novo. É difícil. A gente não está falando de um jogo contra o Boca Juniors, que é semana que vem, e outro contra o Vasco, que é daqui a 15 dias. Não, É um seguido do outro. E no meio ainda tem um Brasileirão, que a gente também não pode descartar e simplesmente chutar o balde, entendeu? São jogos muito próximos um do outro. É uma série, de fato, de decisões fora de casa. E se fosse para montar um ranking de prioridade desse top 3, qual jogo vocês acreditam que esse daqui ele tem que ter total atenção? Não que os outros não devam ter, mas de prioridades mesmo. Tem tudo na vida, a gente tem as prioridades, o que depositar mais energia e tal. E dentre esses 3 jogos,
contra o Boca. E contra o Boca a decisão por quê? Porque vale a liderança. Sim. Vale a liderança, é muito importante esse jogo Sim. contra o Boca Juniors em La Bombonera. Mas será que aí entra a questão? É um jogo contra o Boca em La Bombonera. Será que vale a pena a gente ir com tudo? E mesmo o nosso tudo não ser suficiente, a gente só desgastar os caras para um jogo contra o Vasco que vale uma chegada à outra fase da Copa do Brasil? Esse malabarismo que a Cris citou é bem complicado, mas se vocês fossem o Vojvoda, quero que vocês mapear aqui, ó, esse jogo aqui tá em primeiro, esse em segundo e esse em terceiro. Vai, Dani. Bueno. Eita, jogou logo. Não! Bueno, ela perguntou se é como se fosse o Vojvoda, Sim. né? Não, vamos lá. A minha prioridade seria a Copa Sul-Americana, mas eu vou explicar o porquê. É uma competição muito importante para o Fortaleza, né? O Fortaleza foi vice-campeão na temporada passada, com méritos, poderia tranquilamente ter sido campeão, mas eu destaco até mesmo um outro fator. A gente lembra para o torcedor que esse é um jogo muito importante na definição da classificação do Fortaleza em primeiro ou em segundo lugar. Ou classificação como um todo, porque exato. o Fortaleza não está garantido Poderia ainda. ter garantido, né, contra o Isso. Potosí, mas não garantiu. Mas considerando a possibilidade, que eu considero alta, do Fortaleza avançar, a indefinição vai ficar se em primeiro ou em segundo lugar. Por que classificar em primeiro seria tão importante? Por esse mesmo problema que nós estamos tratando aqui de Perfeito. logística. Exatamente. Fortaleza pouparia aí 2 jogos que ele teria que fazer. Um aqui e uma possível viagem para outro país para disputar aquele playoffs, né? Aquela fase de playoffs. Então, uma classificação como essa daria um fôlego a mais para o Vojvoda e para os jogadores, de você consegue ajustar o calendário, você consegue ter uma semana, quem sabe, de descanso, e aí jogar só nas oitavas de final. A minha segunda prioridade seria a Copa do Brasil pelo aspecto financeiro. Né? A gente sabe que é uma competição que dá muito dinheiro, é uma competição que paga muito, né? E eu acho que o Fortaleza tem condições. Quando a gente lembra aquele jogo do Vasco, o torcedor do Fortaleza se lamentou muito, né? Puxa, a gente poderia ter vencido, ir para esse jogo lá em São Januário numa situação muito mais tranquila. Acho que o Fortaleza tem mais time que o Vasco, acho que o Fortaleza tem condições de ganhar, então eu colocaria em segundo lugar. E a Copa do Nordeste a gente coloca em terceiro lugar, mas não é desprezando ela, mas é porque no aspecto financeiro e de peso da competição, ela ficaria ali em terceiro lugar, eu acho que é abaixo do Sul-Americano e Copa do Brasil. Mas, obviamente, existe um confronto regional entre Fortaleza e Sport, um confronto que já foi final de Copa do Nordeste, Fortaleza Sim. foi campeão, um confronto que nessa temporada já teve todo aquele peso de bastidores, por sim. conta de tudo que aconteceu, infelizmente, com a delegação do Fortaleza, mas eu acho que nessa escala de prioridades, a Copa do Nordeste viria em terceiro lugar, algo que o próprio Vojvoda, em certo momento da temporada, já também deixou um pouco transparecer, né? Mas eu acho que essa seria a minha ordem. Cris. Eu vou seguir, assim, a ordem do Dani e, assim, eu acho muito importante também ver como é que esses adversários vão chegar, né? O contexto de cada um, sem dúvida nenhuma, pela questão do playoff, por evitar outros jogos, o da Sul-Americana seria a minha grande prioridade pelo peso de jogar também La Bombonera. Vai ser outro jogo histórico que o Fortaleza vai fazer, independente do resultado. E, assim, tem a questão física, e aí lembrar, né, o Vasco também não vem numa fase legal, vem com problema, né, diretoria, SAF, acabou de demitir um técnico, aliás, tem mais de 15 dias que demitiu um técnico, está aí com um técnico interino, não está bem no Brasileiro, está na zona de rebaixamento, então, assim, é importante ver aí todos os contextos que os adversários estão vindo. Antes tem um Atlético Paranaense, né, pelo Campeonato Brasileiro, então, sem dúvida, encaixa muito no que o Vojvoda pensa, né? Exato. Jogo a jogo, né? Vamos lá para a Bombonera com tudo. Eu acredito que ele deva ir assim. Eu acho que a postura não tem que ser diferente. Pela importância do jogo, pela competição, porque eu acredito muito, e acho que já falaram em algumas coletivas que eles querem muito chegar na final e buscar esse título da Sul-Americana, né? Porque o vice está engasgado. Mas é importante também salientar o contexto de cada adversário. O Fortaleza pode pegar um Vasco aí um tanto fragilizado, né? Depois do Boca depois do Boca e do Atlético, vai pegar um Vasco aí um tanto fragilizado. E aí vem um Sport também que tá na vice-liderança da Série B, tem todo esse confronto regional, tem esse histórico que o Daniel bem lembrou, pelo ataque ao ônibus, sem dúvida nenhuma vai ser um jogo muito quente por todo esse histórico e esse contexto.
mas a Sul-Americana, sem dúvida nenhuma, deve ser a grande prioridade, eu acredito nisso. E eu acredito que vocês fizeram um bom cosplay aí de Vojvoda, porque eu acho que na cabeça dele, a Sul-Americana, não só dele, como a Cris bem lembrou, do elenco, dos jogadores, eles de fato ainda não engoliram bem o vice-campeonato e é uma competição em que a gente percebe que existe um quê a mais, uma vontade a mais, uma coisa a mais para meio que escrever de novo a história e dessa vez com um final ainda mais feliz, né? Porque não dá também para tirar o mérito de tudo que o Fortaleza fez na temporada passada, que já foi muito relevante e muito grande para a nossa história. Já que a gente está falando de Copa Sul-Americana, então vamos adentrar ainda mais nesse jogo contra a equipe do Boca Juniors. Já deixamos claro aqui que esse deve ser, então, a prioridade entre todos essas outras competições, né? E aí a gente entra um pouquinho a mais na situação da tabela do Fortaleza. Tinha a chance de já estar classificado e eu acho, inclusive, que se vence a equipe do Potosí lá na altitude, mesmo o Boca vencendo também o Trinidense como aconteceu, o Fortaleza já com a vaga assegurada de qualquer forma, se seja em primeiro, seja em segundo, ainda seria um jogo para decidir liderança. Sim. Mas o Fortaleza teria mais uma tranquilidade, porque se eu perder aqui, pelo menos eu tenho o segundo lugar garantido aqui. Isso. Eu acho que o psicológico dos caras já ia entrar até um pouco mais leve. Sim. A pressão, ela aumenta, na visão de vocês, até porque as duas equipes vêm de estados anímicos bem diferentes dentro da Sul-Americana. O Boca virou um jogo fora de casa com um golaço do Cavani no último lance. O Fortaleza perdeu de goleada 4-1 na altitude sem conseguir exercer 1% do poderio ofensivo, da criação que o time poderia ter oferecido, e foi um jogo ruim. Então, vão se encontrar em La Bombonera, que eu não tenho dúvidas, vai estar entupida de gente torcendo pelo Boca. Claro que a torcida do Fortaleza também vai se fazer presente, eu não tenho dúvidas. Mas o estado anímico de cada um nesse momento, vocês falaram muito também de ver o adversário que vai ser enfrentado. O Boca, vocês enxergam hoje acima do Fortaleza para esse confronto? Em termos de pressão, sem dúvida, o Boca ele vai estar mais tranquilo. Vem de uma vitória de virada, vai jogar em casa, com o estádio lotado, La Bombonera lotada, mas assim... vai ter todo esse conforto como o Fortaleza teve aqui quando jogou aqui, né? Contra o próprio Boca e outros times, enfim, que é a vantagem de se jogar em casa. Mas o jogo do Fortaleza contra o Potosí me assustou um pouco, assim, no sentido de que, poxa, como os jogadores sentiram a altitude. Eu estava até conversando aqui, né, com os amigos aqui na redação, com vocês. É como se, me coloca na neve e me pede para andar lá sem, sei lá, com a roupa normal. É óbvio que eu ia morrer de frio, ia acontecer alguma coisa. Então, assim, tem coisas do nosso corpo. Eu não sou médica, tá, gente? Mas, assim, a 4.000 metros de altitude você não controla, por mais preparo físico que você tenha. Então, eu acredito que foi muito baixo. Desempenho do Fortaleza nessa partida não passou muito pela questão técnica, mas mais por essa questão física mesmo. E aí é uma opinião minha, tá, gente? E aí o Fortaleza vai jogar na La Bombonera com outra postura. Eu espero isso. Claro que vai chegar muito mais pressionado, porque quer garantir essa vaga, vai ter toda essa questão de jogar na casa adversária, mas eu espero o mesmo ímpeto que a equipe teve aqui na Arena Castelão, sem dúvida nenhuma. Você acha que não tem que entrar com essa mesma postura de que o Fortaleza já entrou pra cima do Boca? Tem que ir com tudo mesmo. E lembrando, tem metade do time ali praticamente quase titular que é argentino, né? Então, que é estrangeiro. Então, assim, é uma galera que o próprio Vojvoda, que conhece bem como é esse sentimento de jogar em terras, de jogar na Argentina, sabe? Não é... Fortaleza não está chegando lá desconhecendo o adversário, desconhecendo como é o clima, como é o futebol sul-americano. Então, chega com a pressão, mas eu acho que a pressão maior vai ser de postura, sabe? Porque técnico o Fortaleza tem, mas vai ser de postura de mostrar, olha, a gente está aqui para ir para cima, e vamos para cima mesmo, sabe? Não se acanhar diante de tudo que vai ver, porque, sem dúvida nenhuma, a pressão lá vai ser grande, né? Que é o papel deles fazerem isso. Se esse já era um jogo histórico e muito aguardado pelos torcedores do Fortaleza, agora ele ficou ainda mais, né? Ele tornou-se, na verdade, uma final de campeonato para o Fortaleza, porque
O Fortaleza, se tivesse, né, tido um bom desempenho nessa rodada passada e o desempenho das outras equipes também tivesse influenciado, ele chegaria nessa partida não que diminuísse o peso dela. Eu acho que o peso dela histórico é independente do que é que ela significa em termos de classificação. Mas ela chegaria com um pouco menos de tempero, sabe? Chegaria ali um jogo, o Fortaleza já está classificado, vai lá jogar contra o Boca. Agora deu um peso a mais. Isso é bom por um lado, porque seria mais um jogo festivo, exato, né? Digamos assim. exato. Todo mundo ia adorar, todo mundo ia assistir, mas ia ser aquela coisa meio já estamos classificados, já tá tudo festa. certo. Isso. Agora, não. Existe esse aspecto, continua sendo um jogo festivo e histórico para a instituição Fortaleza, para a torcida do Fortaleza, mas tem esse peso de decisão. E isso é muito importante porque o Boca, ele chega nessa crescente. Eu venci um jogo, eu vi que o meu adversário perdeu, e eu sei que eu vou jogar em casa, diante da minha torcida, e que se eu ganhar, eu passo deles. E eu só dependo de mim para classificar. E tem outra coisa, tem outra coisa também. O Boca, ele foi eliminado da Copa da Liga Argentina pelo Estudiantes, né? Agora só tem a Sula. Tem a Sula, né? Exatamente, tem isso também. Exatamente. Então, é uma atmosfera que é muito favorável ao Boca Juniors e principalmente aos jogadores argentinos. A gente sempre fala isso, né? O jogador argentino gosta desse tipo de partida. Sim. Gosta de decisão, gosta de jogar em casa, diante da torcida. A gente sabe que a Bombonera tem toda uma atmosfera também de pressão, a arquibancada é muito próxima do campo de jogo. Então, os bastidores são muito favoráveis ao Boca Juniors. O que é que o Fortaleza precisa fazer para resolver isso? Postura de jogar querendo vencer. Fortaleza precisa vencer essa partida. Ele quer poupar 2 jogos, ele quer ser o líder do seu grupo. É óbvio que isso não vai decidir se ele vai ser campeão ou não. Não estou dizendo aqui que se ele terminar em segundo, pronto, acabaram as chances, ele não vai ser campeão. Não, ele vai ter 2 jogos a mais, isso vai afetar o calendário, mas se for de fato uma equipe competitiva e preparada, vai chegar à final da mesma forma e vai lutar pelo título. É um obstáculo a mais. Mas é um obstáculo a mais. Se você elimina isso... Isso. Se você conseguir... se poupar disso, evitar isso, é melhor. Por isso que eu acho que o Fortaleza tem que encarar essa partida como uma final de campeonato. Jogar sério. Óbvio que existe cautela, você também não vai se lançar todo ao ataque para deixar sua defesa desarmada, mas eu acho também que o Fortaleza não pode assumir uma postura de pensar assim, eita, o jogo é contra o Boca, lá na Bombonera, vai ser difícil, vamos jogar aqui. Não. Eu acho que o Fortaleza tem condições de ganhar, mesmo jogando lá na Bomboneira, mostrou tecnicamente que é uma equipe que pode ser até, quem sabe, superior ao Boca Juniors, porque ganhou aqui com tranquilidade, fez 4 gols, poderia ter feito mais, mas eu acho que esse aspecto mental, psicológico, de entender que tem condições de ganhar, vai ser muito importante para o Fortaleza. Eu concordo com você, Dani. Eu acho que é essa perspectiva do anímico mesmo, dos jogadores incorporarem essa mentalidade vencedora. Isso. Pode fazer a diferença nesse momento. E aí, muita gente questionando também, mas agora vai ser contra o Boca, além de ser lá em La Bombonera, o Boca não vai com o time reserva, porque muita gente questionou o Boca ter vindo para cá com alguns jogadores reservas e tudo mais, não tinha o Cavani, que era a grande estrela. Vocês acham que, de fato, isso é outro ponto que vai pesar a favor do Boca Juniors? Porque a gente viu que o Cavani decidiu, né, no jogo contra o Trinidense, foi um golaço de falta dele, apesar de que durante a partida ele não teve tantas oportunidades assim, mas a presença do Cavani, você acha que intimida também um pouco mais, Cris? Sem dúvida nenhuma, né? É um papel dele ali, para além de finalizador, o papel dele ali de liderança, de estar ali, não sou qualquer um e todo mundo sabe quem é o Cavani. Mas, para mim, como jornalista, como repórter, sem dúvida nenhuma, é um cara que intimida dentro do campo. Mas, poxa, ele conhece ali. O Fortaleza também tem muitos argentinos, né? Sabem lidar com esse tipo de coisa. Não que o brasileiro não saiba, gente, mas é uma atmosfera que só dentro de campo para saber. Mas aquelas, né, que jogam futebol. Mas a gente sabe que diferença é essa, tá falando do jogador argentino. É mais, por muitas vezes. A gente vê o Brits, né? Exatamente, eles são o Brits é uma personificação quase assim que perfeita do argentino. Do jogador argentino. Pois é, e aí assim, lembrando que se eles têm o Cavani, o Fortaleza tem um Lucero. Sim. Lucero que eu acho assim que é um cara altamente, como é que eu posso dizer? Não posso dizer que não tem muita mídia em cima dele, mas ele é um jogador muito discreto, ele é um cara que eu gosto muito de jogadores que quando eles estão no campo a gente não percebe. Né? E aí você, quando vai lá, o Lucero marca o dele. Então, assim, nessa daí ele já tá o quê? Com 12 gols na temporada, se não me engano. 12, isso. Mais algumas assistências, ou seja, a gente tá com 1/4 de temporada, né? Começando aí a segunda parte, e o Lucero já tem metade do que ele fez durante todo o ano passado, que foi o melhor ano da carreira dele, assim, dos últimos 3 anos para cá, entendeu? De quando ele chegou no Fortaleza. E aí, assim,
Talvez, inclusive ele tem sido até destaque, né, nos jornais argentinos, no Olé, como uma grande arma ofensiva do Fortaleza. Então, assim, entender o tamanho do que é o Cavani, que todo mundo sabe, um cara altamente conhecido no futebol mundial, que tem o seu talento, é finalizador, cresceu com o novo técnico que chegou agora, né, porque ele não vinha numa boa fase, mas do outro lado também tem o Lucero, e assim, né, pesos diferentes, mas o talento é em campo, se mede ali em campo e é na hora do jogo que a coisa vai acontecer, né? Depende da postura de como eles vão receber cada um, né? Exatamente. Eu acho que um dos grandes diferenciais do Cavani é um jogador acostumado a grandes jogos, né? Que é um grande jogo, é uma decisão, como a gente acabou de falar, mas eu acho que o que o Fortaleza pode ter como mentalidade é justamente olhar mais para o que ele tem do que para o que o Boca tem. Óbvio que quando se trata de estratégia para uma partida como essa, Vojvoda e toda a sua comissão técnica estudam o adversário, Sim. olham os jogadores e passam para os jogadores. Então é óbvio que os zagueiros do Fortaleza vão ver vídeos do Cavani, vão ver como é que ele tem se comportado, como é que ele tem se posicionado. Mas você não pode entrar em campo pensando assim, eita, nós vamos enfrentar o Cavani, e agora? Não. Nós vamos enfrentar o Cavani, nós vamos jogar sério, nós temos capacidade de vencer, de superá-lo, de impedir que ele faça gols, e nós temos atacantes como o Lucero que podem fazer nossos gols. Então, acho que esse aspecto de mentalidade do Fortaleza é muito importante, porque eu acho que isso pode até ter atrapalhado um pouco o Fortaleza na partida contra o Potosí. A gente falou muito de altitude, e tinha que falar mesmo porque era a primeira vez, mas talvez isso, quem sabe, pode ter atrapalhado um pouco os jogadores do Fortaleza. Aquele, eita, nós vamos jogar na altitude, será que isso vai afetar a gente? Como é que vai ser? E aí o Fortaleza não jogou na altitude. Sim. Não impôs seu ritmo de jogo. Não foi o Fortaleza que a gente conhece. Óbvio que existem todos os aspectos fisiológicos, mas eu acho que para encarar esse jogo contra a Bomboneira é pensar isso. O que é que eu, o Fortaleza, o Vojvoda, temos aqui de força para mostrar? A gente não é coadjuvante, a gente quer ser protagonista aqui dentro. Perfeito, eu acho que tem que ser essa mentalidade mesmo, e o Fortaleza tem que ir a campo com tudo o que tem de melhor ali à disposição do Vojvoda. Ele vem fazendo algumas alterações também no sistema tático. Sim. A gente já viu ele atuando com o 4-3-3 na Sul-Americana, contra o próprio Potosí na Arena Castelão, contra o Boca no Castelão também. Ele já fez outra variação ali, às vezes o Brits atuava como lateral, depois voltava um pouquinho mais para a zaga, Pedro Augusto de zagueiro também, um 3-5-2 com o Pikachu como ala. Contra o Trinidense fora de casa também foi no 3-5-2. Vocês acham que contra o Boca, em La Bombonera, ele deve manter esse esquema que ele vem atuando de 4-3-3, ou ele vai pro... Foi que eu vi, amiga? Eu só vi a Cris assim, ó. Despencando. Cadê? Gente, o que tá acontecendo? Tudo bem, deu tudo certo. Deu tudo certo. É assim, Cris, não tem problema. Aqui a gente tá em casa, viu? Olha aí. E o que ele deve montar de estratégia pensando nisso? Vocês acreditam que, tipo assim, não, tem que ir no 4-3-3 mesmo, coloca 3 atacantes e vai pra frente, ou segura mais um pouquinho e coloca um poder ofensivo? O Lucero, óbvio, vai estar nesse jogo, isso não tenho dúvidas. O parceiro dele ali, ou os parceiros, é o que a gente fica mais em questionamento, né? É uma incógnita. Machuca, Pikachu, eu acho que o que está mais distante ali seria o Marinho, né? Isso, que não vem atuando tão exatamente. bem assim. Mas como que deve ser esse Fortaleza? Já falaram um Fortaleza com uma postura ofensiva, uma postura de, olha, eu posso também vencer esse jogo. Mas, taticamente, como que o Vojvoda pode montar esse time? Martinha, tem um ponto muito importante a gente destacar, que tem 2 zagueiros do Fortaleza que estão no departamento médico, né? O Kusevich e o Cardona. A gente não sabe se até o jogo contra o Boca eles vão estar disponíveis. E eu acho que isso limita um pouco essa variação tática do Vojvoda no sentido de povoar ali a sua defesa, porque hoje em dia você tem 2 zagueiros principais ali, o Tite e o Brits. O que é que pode acontecer? Você utilizar, quem sabe, um Tinga como esse terceiro homem de zaga? O que é que eu acho? Ele vem utilizando o Pedro Augusto. O Pedro Augusto, exato. Que vem muito bem, né? Que vem muito bem. Mas falhou no Falhou jogo no jogo contra contra o Potosí. Era justamente nesse ponto que eu ia falar. Eu acho que não tem problema você ter uma postura mais ofensiva, de você ir para cima, de você não se intimidar, mas você também não pode menosprezar o seu adversário. Eu acho que por isso caiba nessa partida contra o Boca Juniors uma defesa um pouco mais consolidada ali. Quem sabe você trazer o próprio Tinga, que já atuou em outros momentos com o próprio Vojvoda, como esse terceiro homem de zaga, e aí você tem uma zaga aí com 3 zagueiros com Tinga, Brits e Tite, eu acho que talvez fosse um pouco mais interessante, mas mantendo o Pikachu e o Machuca. Eu acho que esses 2 jogadores são muito importantes, porque se numa partida como essa o Fortaleza vai tentar explorar o contra-ataque, você precisa ter jogadores ou que vão funcionar como válvulas de escape.
Se você botar o Marinho e o Moisés, com todo respeito, eles não vão entregar isso. E eles são muito velozes, né? E muito Isso. criativos, né? Tem muita Exatamente. habilidade no pé, né? Exatamente, eu acho que é isso que eles podem ser bastante explorados pelo Vojvoda. Se você vai ter um jogo que é mais difícil, que vai ser mais amarrado, provavelmente, porque o Boca vai amarrar um pouco mais o jogo, vai tentar ter um pouco mais da bola, você precisa ter jogadores criativos e rápidos, para que quando você tem ali uma jogada, um lançamento em profundidade do Pochettino, quem sabe, uma saída pela direita ou pela esquerda, você tem esses jogadores. Eu acho que utilizar o Pikachu e o Machuca seria interessante nesse aspecto, mas eu não abriria mão dos 3 zagueiros para essa partida. Eu acho que dá uma segurança defensiva importante para o Fortaleza e que eu acho que para essa partida contra o Boca, fora de casa, é necessário. E eu acredito muito também que, caso o Kusevich não estivesse lesionado contra o Potosí, era ele que Exato. seria escalado ali Exatamente. no Esse miolo de terceiro zaga do homem, Fortaleza exato. como esse zagueiro central, porque ele começou muito bem fazendo Muito essa bem. função, foi titular outras vezes em jogos importantes, e eu acho que passa muito também nessa estratégia aí que você falou, Daniel, de saber se ele vai estar à disposição. Isso. Por exemplo, o Cardona, ele se lesionou contra o Boca, no Exatamente. Castelão, ele foi titular. Foi titular. A gente viu na escalação que o Vojvoda priorizou muito colocar os argentinos. Exato. Porque o Cardona estava lá. Ele abriu mão do Tite e o Cardona abriu mão do Tinga, que ficou no banco a partida inteira. E eu não lembro se o Kusevich já estava lesionado, mas eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas eu acredito... porque ele usou o Pedro Augusto Foi de Brits, zagueiro. Pedro Augusto e Cardona. Isso, perfeito. Mas eu acredito que se o Kusevich não estivesse, ele também teria sido titular naquela partida. Sim. Então, eu acredito muito que, de fato, se eles conseguirem se recuperar, o Kusevich deve ser titular. E depende, mas ficou tanto tempo fora, ritmo de jogo e tudo mais. A gente tem que ver também como que tá lá internamente, né? A condição física dele. Mas o Vojvoda, ele não é muito daquele treinador de tipo, tá voltando agora, Espera vamos um pouquinho, né? Não, ele coloca pra logo jogar, pra jogar mesmo. A gente já viu isso outras vezes. Em alguns casos, ele dá uma segurada, como é o caso do Caleb, porque Sim. já é uma coisa mais frequente. E outro nome também que eu acho que poderia ganhar espaço, que também está lesionado, é o Lucas Sacha. Sim. Meio campo, reforçar mesmo essa questão da pegada, do desarme. Exatamente. Que o Sacha, ele é muito bom nesse Muito quesito. bom. E ainda aparece lá na frente, como a gente viu nas finais do Cearense, ele apareceu várias vezes Sim. e fez 2 bons jogos nas finais. Isso. Pois é, o Fortaleza tem peças que ele consegue. Acho assim que o grande mérito de trocar tanto as escalações é que no frigir dos ovos, né, o Vojvoda consegue surpreender, segue surpreendendo todo mundo e ele consegue explorar isso dos jogadores, né? A gente vê o Pedro Augusto mudando de posição e indo bem, teve lá suas falhas, mas assim, tem crescido nesse sentido. E aí vou muito nessa também de, tem que tem que ter uma defesa segura, mas o meio-campo é fundamental, sem dúvida nenhuma, para distribuir essas jogadas. Acho que o Machuca, o Lucas Sacha certamente fará falta, mas o Kevin é um nome muito interessante também, né, que faz essa ligação ali do meio para frente. Mas eu acho que não tem como tirar o Pochettino nesse momento. Não, sem dúvida. O Pochettino acho que o Pochettino... Mas assim, pensando... O Pochettino é um jogador muito inteligente, né? Um cara que se movimenta muito ali por todo o campo e sem dúvida tem qualidades para estar ali. Mas pensando também nessa questão de, vamos precisar repor, substituir, não sei, alguma coisa. Precisando de velocidade e criatividade lá na frente, é um outro nome também que seria interessante. Com certeza. Mas aí eu acho muito... Acho que num dos podcasts que a gente fez aqui, do Fortaleza Cast, que eu lembro da gente falando das contratações, o Machuca, ele tem crescido, mas ele ainda toma decisões muito erradas. Ele é um cara veloz, ele é um cara que se posiciona bem, mas na hora de fazer um lançamento ou de tentar chutar direto, ele não toma uma decisão correta ali na frente. Às vezes ele tem uns errinhos. Contra o Potosí fazendo um golaço, né? Golaço. Pois é, e aí assim... Claro que, sem dúvida nenhuma, é uma arma que o Vojvoda tem ali na frente, diferente do Pikachu, que é um jogador que é muito regular, impressionante. Ou ele como titular, ou ele quando sai do banco, é um cara que entra sempre e é muito decisivo, ou fazendo lançamento, ou recuperando bola, dando passe, ou fazendo gol. É um cara sempre muito decisivo. A gente tem 2 extremos ali, né, nesse setor da frente, mas eu acredito muito que o Machuca possa crescer, é uma peça importante, mas ainda olho com certa desconfiança para ele, sabe? Para essa partida. Mas o Marinho realmente não está num momento legal e não deve ir. Marinho, Pedro Rocha. Exatamente. O próprio Moisés também.
Eu acho que Eu não sei, acho que é porque o Moisés, na minha mente, ele a qualquer momento ele pode acender e voltar a ser aquele Moisés no de jogo antes. contra o Corinthians ele entrou bem no segundo tempo, quase fez um gol. Mas É, o grande problema é isso, é sequência. Nenhum deles tem conseguido É. ser aquele cara constante, além do efetivo. Pikachu Além do Pikachu. Exato, e o Lucero. exato, Uhum. exato. Mas seguindo aqui também nessa questão, a arma secreta, a surpresa, o Voivoda sempre faz surpresas, né, nessa Sempre. escalação. Eu acredito que, dependendo da situação física, a arma secreta poderia ser o Kusevich, tanto na defesa quanto na bola aérea ofensiva, porque Sim. ele é que muito ele é bom muito nisso. bom nisso. Então, eu acho que a recuperação do Kusevich é muito importante para as Muito opções do Voivoda, para ele enxergar melhor a estratégia e tudo mais. Então, tem que aguardar, né? Exato. Se vai se recuperar, se não vai, fica aí essa incógnita em cima do Kusevich. E também daria mais opções, porque, por exemplo, o Kusevich joga de titular nessa partida, talvez ele possa, não sei, quem sabe, deixar o Tite no banco, ou o Sim. Tinga. São dois jogadores importantes, capitães do time, e que poderiam se credenciar para estarem 100% fisicamente bem para a partida contra o Vasco. Exato. E você não tira a importância do jogo contra o Boca Juniors, você Mas se mantém programa, né? uma equipe forte Sim. e titular, porque o Voivoda tem vários titulares aí no seu elenco, e também mantém jogadores ao mesmo tempo fisicamente bem para um jogo importante contra o Vasco em que precisa quebrar um tabu, porque o Fortaleza nunca venceu o Vasco jogando em São Januário. Mas muito além dessa questão do tabu, a fase do Vasco, como a Cris citou lá no começo, não é tão positiva, pelo menos no momento agora que a gente está falando. Pode ser que daqui para lá, o futebol é muito rápido, o Vasco possa emplacar aí uma sequência de vitórias, mudar o estado anímico, vai chegar por cima e tudo mais. Aí como que vai estar o estado anímico do Fortaleza? Passa muito também por esse jogo do Boca, por jogo contra o Atlético Paranaense, mas principalmente por esse do Boca Juniors. Mas nas condições que o time do Vasco está hoje, qual o nível de dificuldade vocês enxergam nesse duelo? Sabendo que o Fortaleza nunca ganhou lá, mas que ao mesmo tempo o Vasco não é o melhor Vasco que a gente poderia ter. Eu vou trazer aqui só algumas informações. Por exemplo, o Vasco e o Fortaleza se enfrentam no dia 21 de maio, certo? Antes, o Vasco encara o Vitória, né, pelo Campeonato Brasileiro. Depois tem um clássico com o Flamengo no dia 18, 3 dias antes. E depois do jogo com o Fortaleza, o Vasco vai jogar contra o Palmeiras. A sequência do Vasco também não é fácil. Pois é. E para além de todas essas questões internas, o Payet já voltou a atuar, né? Já está recuperado, já está treinando e tudo, que é o grande nome da equipe. Mas para além dessas questões internas e do time não estar bem, estar na zona de rebaixamento, a gente vê como essas questões fora do campo influenciam, né? Porque tem toda essa questão da diretoria com a SAF que não se comunicam bem, né? De vez em quando tem aí algumas declarações, umas coisas que acontecem, né? Que a gente vê repercutir na imprensa. E aí tá sem treinador, tá com técnico interino, então eu vejo que, se a gente for pensar, que é um adversário que o Fortaleza pode superar. Claro que vai ter sua dificuldade, porque, enfim, vão jogar na casa adversária, vão jogar em São Januário, tem todo o peso de Copa do Brasil, mas é um adversário que, ao meu ver, está no segundo escalão diante do Boca. Nesse sentido, né? O Boca, sem dúvida, é o grande adversário do Fortaleza agora, mas o Vasco é uma coisa que o Fortaleza consegue sim passar. Fez um primeiro jogo que não teve gol, mas o Fortaleza poderia ter vencido, como o Daniel bem lembrou aqui, como todo mundo que acompanhou viu, e o Fortaleza, sem dúvida, tecnicamente, coletivamente, é superior. Eu acho que o Tricolor ele tem um leque muito maior coletivamente do que o Vasco. O Vasco, eu acho que ele é mais dependente do Payet, enfim, de alguns nomes que podem fazer diferença, mas assim, o Fortaleza é melhor coletivamente e vem numa fase muito melhor também, dentro e fora de campo. E outra, esse jogo, ele pode, caso termine empatado, qualquer resultado, vai ser decidido nos pênaltis. O Fortaleza já decidiu na Copa do Brasil desse ano nos pênaltis contra o Retrô. E aí entra a figura de quem? João Ricardo. Tá em uma grande fase o goleiro do Fortaleza. E aí, Daniel, você acha que ir para os pênaltis... a gente sabe que às vezes tem aquela questão, né? Não, vou jogar fora de casa, o empate aqui é bom para mim.
ou o Fortaleza tem que entrar de fato para ganhar, mas se for para os pênaltis, ele está bem seguro também na questão do goleiro. Mas lá nos atacantes, a gente viu que na final do Campeonato Brasileiro e no próprio jogo contra o Retrô, até o Lucero perdeu o pênalti. Exato, exatamente. Por isso eu acho que o Fortaleza não deve entrar para empatar. Né? Sem dúvida. Exatamente. Eu acho que não pode dar sopa pro azar, né? Eu acho que o Fortaleza tem condições de avançar. Eu acho que o Fortaleza é favorito para avançar. Acho que o Fortaleza é melhor que o Vasco. Mesmo jogando fora de casa, diante de um São Januário, que obviamente a gente não menospreza, sabe que é uma atmosfera muito favorável ao Vasco, né? Provavelmente estádio lotado, mas o Fortaleza tem totais condições, considerando o aspecto dentro de campo e o aspecto externo. Como a Cris falou, crise política no aspecto de SAF e diretoria, né? Não se entendem, e isso obviamente impacta dentro de campo. Né? A torcida tem cobrado muito reforços, enfim, tem um grande investimento aí da 777, mas não tem correspondido dentro de campo. Tecnicamente, tem problemas aí de comissão técnica. Ramon Dias foi embora, era um treinador que fez um bom trabalho, livrou o Vasco do rebaixamento, mas estava tendo alguns conflitos, aí não estava conseguindo ter um bom desempenho nesse início de temporada. E dentro de campo, o Vasco não é aquela equipe que amedronta os adversários. Acho que o Fortaleza ele coloca muito mais medo no Vasco do que o oposto. E eu acho, inclusive, que é uma situação oposta ao do Boca. Se a gente está falando de um jogo contra o Boca, em que o adversário vem numa crescente, em que você ganha, se aproxima do seu adversário na classificação, joga em casa diante do seu torcedor, acho que a situação do Vasco é a oposta. É uma situação de declínio, Decrescente, né? Decrescente, onde o seu estado psicológico chega muito abalado. Uhum. E o Fortaleza pode ter, inclusive, nessa partida contra o Boca, digamos que o Fortaleza conquiste um resultado positivo, ele chega muito mais empolgado para essa partida contra o Vasco. Então eu acho que em termos de postura, essa sim é uma partida em que o Fortaleza, na minha opinião, mesmo jogando fora de casa, deve ir para cima, mais do que contra o Boca. Eu acho que o Fortaleza deve assumir o protagonismo da partida, não se confiar nessa questão de pênaltis. Obviamente que a gente aqui está destacando o João Ricardo, que é um excelente goleiro, né? Isso foi destacado, e ele mesmo tem provado isso partida após partida, mas o Fortaleza não pode ter essa visão, que eu acho que é uma visão pequena, de pensar, não, vamos segurar o resultado e levar para os pênaltis. Acho que o Fortaleza tem condições e tem que encarar isso com seriedade e jogar com essa postura mais ofensiva de ir para cima do Vasco. Até porque a gente está na terceira fase da Copa do Brasil. Na temporada passada, o Fortaleza foi eliminado nas oitavas. Não se criou uma grande crise, porque foi contra um Palmeiras. Exato. Teve polêmica por conta da arbitragem, aquele pênalti que disseram que o Caio Alexandre fez ali, que teria mudado os rumos da partida lá no Allianz, e ganhou aqui de 1-0 no Castelão. Mas foi um confronto em que o torcedor terminou eliminado e o torcedor aplaudindo a equipe na Arena Castelão. Dessa vez, com um adversário em que vocês mesmos, a gente conversando aqui, já pontuou, tá abaixo do Fortaleza. Sim. Tá abaixo do nível técnico, tá em uma crise política, crise externa muito grande. E ter empatado em 0-0 já foi um prejuízo. Eu acho que foi um prejuízo para o Fortaleza ter empatado em 0-0 no Castelão. Imagina você ter que decidir agora em São Januário, onde você sabe que nunca venceu antes, e o futebol, ele prega muitas peças. Vai que o Vasco encontra um gol ali no final da partida, 1-0 ali, acabou a conversa. Qual o prejuízo que isso traria para o Fortaleza de cair na terceira fase da Copa do Brasil contra um adversário que todo mundo, a maioria das pessoas enxerga como hoje inferior tecnicamente? Pergunta difícil, viu? Mas assim, o que eu ia dizer era o seguinte, primeiro, o Voivoda gosta de quebrar tabu, né? Tem que lembrar disso. Isso tem sempre que ser levado em consideração também. Mas assim, se o Fortaleza tivesse vencido o primeiro jogo, talvez pudesse poupar, né? Isso passa muito pela estratégia montada também. Exatamente. Pois é, talvez agora podia estar mais tranquilo, como você falou, poupando alguns jogadores-chave, né, para o duelo contra o Sport, que vem em seguida. Que é uma semifinal. Que é uma semifinal de Copa do Nordeste, querendo ou não, é um caminho mais... Já é a competição que está num caminho mais próximo aí para um título, né? Perfeito. Então, o Fortaleza caindo agora na Copa do Brasil, especialmente, eu não lembro agora quanto, né? Quanto que a equipe ganha. Eu também não vou lembrar. Mas, assim, caixa que deixa de entrar, né? Assim, e pro moral do time... esportivamente também. Exatamente. E pro moral do time, sem dúvida, é ruim. Porque você vê um adversário que, nitidamente, você é inferior tecnicamente, né? Diante de tudo que vem sendo produzido, enfim, e você não conseguir
avançar naquilo ali e conseguir marcar, como foi no primeiro Isso, jogo, né? Que foi uma exato. coisa muito frustrante você ver o Fortaleza criar e ficar no 0-0, né? Não Exato. conseguir finalizar com qualidade, enfim, para poder sair com a vitória. Não pode ser essa tônica. Não pode ser desse jeito, assim. Acredito que seja, se para o torcedor, para quem acompanha, é frustrante ver um time jogar bem e não conseguir converter as finalizações, quanto mais para o jogador, né? Então, sem dúvida nenhuma, a postura, acho que o Fortaleza vai com força máxima para isso daí, lembrando que antes tem o Atlético Paranaense, né? Pelo Campeonato Brasileiro. Em casa. Que, enfim, tá como líder, aí a gente não sabe como é que vai ficar daqui para lá, mas tá como líder do Campeonato Brasileiro, tá 100% Tá numa boa fase. tá 100% na Sul-Americana, Sim. não perdeu, venceu os 4 jogos. Então, talvez o Vojvoda poupe para esse jogo. E aí? É em casa, né? A atmosfera já Pois é lá no é. PV, no é PV, diferente. Pois é, e aí, pensando no Vasco, vamos... Porque tem viagem. Pois é, Exato. até lá... Aí entra de novo essa questão. Até lá o Vasco pode ter um novo técnico, pode ter todo um clima diferente de vamos recomeçar, vamos com tudo, enfim. Acho que o Fortaleza tem que ir para cima mesmo, essa tem que ser a postura, independente de qualquer coisa. Tem que pensar no que tem e pensar que é uma equipe melhor. E agora a gente pula para a Copa do Nordeste. Como a Cris falou agorinha, é a competição que o Fortaleza está mais perto, digamos assim, de efetivamente levantar uma taça. Sim. A do Campeonato Cearense não veio, perdeu para o Ceará nos pênaltis, todo mundo sabe disso. E agora tem a oportunidade de ser tricampeão da Copa do Nordeste. O início da fase de grupos foi tenebroso. A maioria das derrotas do Fortaleza na temporada foram na Copa do Nordeste, na fase de grupos, em que teve mais sorte do que qualquer outra coisa, porque o grupo que o Fortaleza caiu, só o Bahia, de fato, teve um bom rendimento, todos os outros foram muito mal, por isso que o Fortaleza conseguiu ainda se classificar na segunda colocação, mas, como teve uma campanha bem abaixo do seu adversário, que é o Sport, vai ter que voltar para Recife, depois de ter passado muito recentemente por tudo aquilo que aconteceu no atentado ao ônibus do clube, em um jogo de semifinal que vale uma vaga, que pode garantir um título muito próximo do Fortaleza, um título muito real, um título que o Fortaleza já conquistou outras duas vezes e tem a oportunidade, por exemplo, de conquistar pela terceira e se igualar ao maior rival, que é o Ceará, que também tem 3, já que o Ceará venceu o campeonato estadual e empatou em número de títulos também com o Fortaleza, agora tem essa outra oportunidade na mão. Então, qual o peso que vocês acham que chega o Fortaleza para esse jogo da Copa do Nordeste, levando tudo isso em consideração? Muito, muito peso. Eu acho até que é um confronto com mais tensão envolvida dentro e fora de campo do que o jogo contra o Vasco. Óbvio aqui que quando a gente fez aquele ranking, a gente colocou a Copa do Brasil numa importância acima da Copa do Nordeste. E eu reafirmo isso, acho que pelo aspecto financeiro, pela grandeza da competição, mas pelo que há envolvido nessa partida contra o Sport, dentro e fora de campo, eu acho que tem um peso a mais esse confronto. No sentido de que você vai enfrentar um adversário que você já enfrentou lá em Recife e passou por tudo aquilo, né, fora de campo. Então, você imagina como vai estar a cabeça desses jogadores do Fortaleza indo para essa partida no mesmo local, na Arena Pernambuco, com o público. Revivendo os traumas, Revivendo né? os traumas. Então, a gente não pode aqui dizer, não, já passou, eles esqueceram. Não. Eu tenho certeza que eles não esqueceram. É óbvio que o clube tem feito todo um trabalho de ajuda psicológica aos jogadores. A gente teve até o próprio Galhardo, que não está mais no elenco, mas que passou um tempo afastado por tudo isso. Mas, enfim, você imagina aquele trajeto da ida ou a saída do estádio, o filme que passa na cabeça dos jogadores. Isso afeta os jogadores. A gente não pode se enganar. Outro aspecto é o título. A história de um clube de futebol ela é marcada por títulos, independente do peso deles ou não. É óbvio que quando a gente bota numa balança, um peso de um título de Sul-Americana é mais pesado do que um título de Copa do Nordeste. Mas a gente está falando de um título regional. A chance de você se igualar ao seu maior rival no número de títulos, a chance de você botar mais uma vez o seu nome como o campeão do Nordeste. Eternizar. Que jogador que não quer fazer parte de um elenco que foi campeão? Então, existe esse peso, existe também um aspecto de mudança de chave na própria Copa do Nordeste. Não começamos bem, não fizemos uma boa primeira fase, tivemos uma certa dificuldade, mas nos recuperamos na quarta de final, conseguimos passar pelo Altos, e quem sabe agora, numa crescente dentro da competição, a gente consiga, quem sabe, lutar por um título, pode enfrentar um Bahia, quem sabe, na final, enfim. O que eu acho é que é uma partida que tem
muitos fatores envolvidos e que nessa partida especialmente o aspecto mental vai ser muito decisivo. Eu acho que mais do que a questão tática ou técnica, a preparação do Fortaleza para essa partida é uma preparação, na minha visão, mais mental. De trabalhar com os jogadores, de reforçar o mental deles, de tentar, de certa forma, mudar a concentração deles para a partida, para que eles se concentrem naquilo. É óbvio que a gente sabe que isso não vai ser 100% efetivo, porque, na minha visão, eles vão lembrar dos traumas passados, mas o Fortaleza tem que tentar criar um ambiente que facilite o máximo possível essa concentração dos jogadores no jogo para uma partida que é importante, mas que, como eu falei, em termos de peso das competições, para mim, está em terceiro lugar. E eu acho que essa é a partida que a gente mais fica distante de imaginar um Fortaleza ideal. Sim. Um Fortaleza que, o Vojvoda tem que ir dessa maneira. Porque tá muito mais distante do que os outros dois jogos. Porque vai depender muito, por exemplo, o Fortaleza passou do Vasco e vai ter outro jogo de Copa do Brasil, tem que pensar nisso também. Isso. Aí é um contexto. Fortaleza caiu da Copa do Brasil. É outro contexto. Fortaleza caiu... Tô falando aqui, eu tô até batendo na madeira que senão o torcedor vai ficar com raiva de mim. Caiu na Sul-Americana e caiu na Copa do Brasil. Esse jogo vai ser tudo. Esse jogo vai ser simplesmente quase que a temporada do Fortaleza ali. Então vai depender muito também disso. Se bem que não tem como chegar lá, eu acredito que não. Chegar nesse jogo já eliminado da Sul-Americana, porque o jogo do Trinidense 29, né? é seguinte. Mas isso também influencia a maneira que você vai chegar. Porque, por exemplo, empatou com Boca. Digamos assim, não seria um resultado ruim empatar com o Boca fora de casa. Mas te deixa também tudo em aberto para a última rodada dentro de casa contra o Sportivo Trinidense. Pode ser o jogo que vai definir uma classificação. Exatamente. E aí a gente tá falando de final agora, imaginando vitória para um lado ou para o outro, no caso do Boca e do Fortaleza. Mas o empate ele também existe. E aí talvez essa grande decisão fique para o jogo contra o Trinidense, que é poucos dias depois do jogo contra o Sport. E aí, como é que esse Vojvoda vai colocar esse time em campo? Vai poupar? Na lista de prioridades, a gente já colocou a Sul-Americana acima. E aí, o título pesa mais do que um título mais real, mais próximo? Pesa mais do que uma possível final de Sul-Americana? Difícil também. A vida do Vojvoda não é fácil, A vida do Vojvoda não é fácil, viu? Vocês ficam aí criticando, mas... Pois é, mas aí não tem, gente. É jogo a jogo mesmo. E tem... como é que eu posso dizer? Não, é impossível. Os jogadores eles vão vir com esse histórico, né? Dessas viagens, de todo desse mês de maio. Eles vão vir para esse jogo. Toda essa bagagem. Toda essa quilometragem também. Já vai estar no final do mês, já vai ter viajado não sei quantos mil quilômetros. Exato. E reviver tudo isso. É uma coisa bem... Realmente é o time, assim, mais difícil de adivinhar, de tentar saber como é que o Vojvoda vai usar. Porque assim, pode ser que o cara esteja bem fisicamente, mas jogar no Recife, desperte os traumas dele. Psicologicamente, ele não vai estar legal. Isso. Então, tem muitos contextos envolvidos aí, mas acho que para fechar, ou pelo menos para tentar selar, não esquecer, né, gente? Porque violência no futebol é uma coisa que a gente não pode esquecer, não pode fazer com que seja comum, não dá para aceitar banalizar. Que seja normal, isso, exatamente. Mas para selar, seria tão importante o Fortaleza vencer, seria muito importante o Fortaleza vencer o Sport, para selar e dizer assim, poxa, vou colocar uma pá de areia aqui, não vou esquecer, mas vou passar por isso aqui dessa forma, vou passar da melhor forma possível, que seria vencer. Ganhar uma vaga na final e dizer que, de fato, mandar uma mensagem que a violência não é a solução, nunca foi, nunca será, e que o Fortaleza, dentro de campo, se provou muito maior do que tudo isso. De fato, seria uma mensagem muito impactante, né, para todo esse contexto. Para a gente finalizar aqui, queria que vocês me dissessem, Fortaleza, quantos %, digamos assim, tem condições de passar por todas essas 3 fases que a gente encaminhou aqui? Ela não mandou uma pergunta fácil. Hoje a Martinha botou a gente aqui numa situação complicada. Mas vamos lá, Martinha. Passar por todas... Eu colocaria 80%. 80%. Cris Neve. Daniel foi bem generoso, viu? Você colocaria um pouco menos? Eu colocaria 70%. Vamos ter fé. Vou ficar no 75%, então. Pronto, que fica balanceou. os dois ali. Pra também não, né?
ficar no 75, porque são muitos desafios mesmo, são jogos bem complicados. E a gente viu que nesse exercício que a gente fez de tentar imaginar o que é que o Vojvoda faria, como é difícil. No dia a dia vai passando e às vezes a gente critica e fala, nossa, mas isso aqui era tão óbvio. Mas o treinador que tá ali todo dia pensando naquilo que não... Acompanhando os treinos. Que às vezes não tem a visão de fora, que ele tá muito por dentro, as coisas acabam... A gente vê como é mais difícil pensar, tentar pensar de uma maneira mais racional e acabar se perdendo assim nas pode ter ideias. certeza, Martinha, que essa conversa aqui que a gente tá tendo, o Vojvoda e a comissão já tiveram várias. Várias e aí, vezes, o que a gente vai amigo? priorizar? Quebrando Boca, a cabeça. Anotando Anotando tudo no caderninho dele. Mas é isso. Bueno, não pode faltar o bueno, né? Muito obrigada, Daniel, Cris Neive, todo mundo que acompanhou o nosso Fortaleza Cast aqui também, na TV Diário, às 8h34, tá bom? 8h34, bem pontual, mas 8h30 já liga para garantir que você não vai perder, viu? E no YouTube do Jogada também, se você tá me acompanhando pelo YouTube, já fortalece aí, deixa seu like, deixa seu comentário e me responde você também. Como que você acha que vai ser o desempenho do Fortaleza nesses 3 jogos? Quantos % de chance você imagina que o Fortaleza tem de passar por todos esses desafios e manter-se vivo na Copa Sul-Americana, na Copa do Brasil e chegar na final da Copa do Nordeste? Por hoje é só. Agradeço demais a audiência de todos vocês e claro que semana que vem eu volto com mais Fortaleza Cast. Tchau, tchau!